Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje a igreja celebra os apóstolos Pedro e Paulo. Falaremos um pouco desses dois grandes heróis e mártires da nossa fé. Veremos que se não fosse por eles, não estaríamos aqui hoje nos alimentando da palavra de Deus. Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a igreja tão sabiamente dedica um dia em honra a esses dois heróis de nossa fé, São Pedro e São Paulo, ou simplesmente Pedro e Paulo, nossos pais na fé. O primeiro, chefe da igreja; o segundo, formador de formadores, fundador de igrejas e sofredor do Evangelho. Simão, o pescador, homem rude do mar, intemperante, intempestivo. Fico a pensar como que Jesus viu em Pedro o que nós humanamente não veríamos. Como que Jesus viu nele a capacidade dele se tornar o homem que receberia as chaves do céu. Jesus conquistou o coração de Pedro. Ele podia ser tudo isso que eu falei, intolerante, etc. Mas uma coisa é certa, ele era apaixonado por Jesus. Uma característica que todos os cristãos deveriam ter, ser apaixonado por Jesus. Pedro andou com Jesus, nem sempre entendia as palavras dele, mas ele seguia Jesus porque o amava. Intempestivo, falava o que lhe vinha à cabeça sobre qualquer assunto, mas quando o assunto era sobre Jesus, ele era sempre o mais assertivo de todos os outros. Era o que se declarava para Jesus. Dizia a ele: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por isso, Jesus lhe muda o nome. Na verdade, Pedro foi o único apóstolo que Jesus mudou o nome. Chamou Pedro, a pedra, significando que tipo de personagem ele representaria para a igreja e o reino dos céus. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, após a morte de Jesus, liderou seus apóstolos e todas as ovelhas do bom pastor. Amou o Senhor até o fim da vida. Morreu mártir em Roma no reinado do imperador Nero, no ano 64. E hoje, no céu, goza da alegria de viver eternamente com seu amado Senhor, pelo qual ele alegremente deu a vida. Paulo lutou contra a igreja de Cristo. Bem, isso era o que ele pensava. Na realidade, ele não lutava contra a igreja, mas contra o próprio Cristo. Quando se ataca a igreja de Cristo, se está atacando o próprio Cristo. Foi Jesus quem disse isso a ele. Quando ele cai cego ao chão: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi o próprio Jesus quem disse isso a ele
quando ele cai cego ao chão: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não só Paulo cai do cavalo, seu mundo caiu. Tudo o que ele acreditava esfacelou-se ao chão. A realidade lhe vem à tona. Pensando em enxergar, na realidade era cego. Pensando conhecer a Deus, era inimigo dele. Achando-se sábio, era desprovido da sabedoria de Deus. Mas Paulo foi atingido pelo amor de Deus, caiu do cavalo, ficou cego literalmente. Mas quando recobra a visão por Ananias, recobra não somente a visão biológica, mas também a visão espiritual. Deus alcançou seu coração e o lava de toda arrogância e dureza, e lhe dá um coração de carne, e colocou nele seu espírito. O escolheu e consagrou para sofrer pelo evangelho daquele que antes ele perseguia. O nome Saulo, cujo significado era o desejado, sugerindo grandeza, exaltação, decide mudar de nome e quis por conta própria ser chamado de Paulo, o pequeno. Agora, nada de grandeza, nada de exaltação. Considerando-se um abortivo dentre os apóstolos, vai conduzir sua vida na humildade e até mesmo na humilhação no serviço a Deus, o Deus que agora ele conhece realmente e é seu amigo, o servindo até morrer mártir por decapitação na Roma de Nero no ano 67. Pedro e Paulo, ao ler seus feitos e a forma como serviram a Deus, me sinto envergonhado e até inútil pelo pouco que faço pelo Evangelho. Você não se sente assim também? De qualquer forma, devemos nos sentir gratos pelo que eles fizeram pelo Evangelho. Se hoje estamos refletindo sobre a palavra de Deus, é porque esses homens contribuíram e muito para que isso fosse possível. As vidas deles estão nessas linhas bíblicas escritas com o sangue deles que frequentemente lemos aqui. Ao humilde pescador Pedro e ao pequeno, no significado do nome, mas um gigante do Evangelho, Paulo, por tudo que sofreram, pelas marcas que levaram no corpo ao céu e que as veremos na ressurreição junto com as marcas do ressuscitado, nosso muito obrigado. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, fico por aqui. Considerem se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Isso vai ajudar bastante o canal. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.